A paz do Senhor, amados e amadas, como que vocês estão passando? Hoje eu quero saber mais um pouco de você, como que está esse propósito, você está conseguindo fazer? Eu quero te pedir para que você deixe nos comentários, para que eu saiba como que você está lidando com esse propósito, se você está conseguindo fazer os exercícios, se você está enfrentando batalhas espirituais, se você está vencendo, se você tem algum testemunho, deixa nos comentários para eu saber em que ponto você está da caminhada. Amém? Se você está firme, se você está batalhando, se você está sentindo um pouco fraco, se você está sentindo forte, se você tem recebido visitações de Jesus, conta para mim um pouco de como está o seu propósito hoje, para que eu possa saber quais pontos eu preciso orar, quais pontos eu preciso agradecer. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos à leitura hoje do dia 8. Planejado para agradar a Deus. Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. O Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, 4. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você chegou a este mundo, Deus lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir ao seu nascimento. Ele quis que você existisse e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da sua vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que tem. Se você é assim importante para Deus e se ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, mais que qualquer outra criatura. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Efésios 1, 5. Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o criou com 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não que apenas a suporte. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua imagem. Com frequência, esquecemos que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado e encolerizado. Sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Ver Gênesis 6, 6, Êxodo 25, Deuteronômio 32, 36, Juízes 2, 20, 1 Reis 10, 9, 1 Crônicas 16, 27, Salmos 2, 4, 5, 5, 18, 19, 35, 27, 37, 23, 103, 13, 104, 31, Ezequiel 5:13 e 1 João 4:16. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Salmo 147, 11. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Como diamante, a adoração apresenta várias facetas.
Seriam necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração. Mas nessa sessão estudaremos seus aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura do nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. Veja lá em João 4:23. Dependendo da sua formação religiosa, pode ser que você precise ampliar a sua compreensão do termo adorar. Você talvez vincule essa palavra a cultos na igreja em que há cânticos, orações e pregação. Ou visualize um cerimonial com velas e ceia. Ou imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, porém vai muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. Adoração é muito mais que música. Para muitos, adorar é apenas sinônimo de música. Eles dizem: em nossa igreja temos primeiro a adoração e depois a pregação. Esse é um grande mal-entendido. Todos os momentos do culto são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão dos pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para estudos posterior, ofertar o batismo, a ceia, assinar um cartão de compromisso e até mesmo cumprimentar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no Jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até Gênesis 4:21, com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adoraram. A adoração é muito mais que música. Mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos com hino, depois uma canção de louvor e adoração. Ou gosto das canções de louvor mais rápidas. Ou gosto das canções de louvor mais rápidas, porém prefiro as canções de adoração mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta, tocada por instrumentos pesados, podemos classificá-las como louvor. Mas, se for lenta, tranquila, intimista, talvez acompanhada por um violão, então é adoração. Esse conceito de adoração com relação à música é equivocado, embora seja muito comum. A adoração não tem nenhuma relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de música porque Ele inventou todas elas. Rápidas e lentas, altas e suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam do estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo com entusiasmo seus estilos preferidos como se fossem os mais bíblicos ou os mais reverentes. Mas não existe um estilo bíblico, não existem notas musicais na Bíblia. Hoje, nem mesmo temos os instrumentos utilizados nos tempos bíblicos. Para ser sincero, o estilo de música que você prefere diz mais sobre você, sua formação e personalidade, do que sobre Deus. O som de um grupo étnico pode soar como um barulho para outro grupo, mas Deus gosta da variedade e aprecia todos os estilos. Não existe nada que possamos definir como música cristã, existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como saber
se é ou não uma canção cristã. Amém? Nesse pedacinho aqui eu quero abrir um parêntese, porque nessa parte aqui eu não concordo com o autor quando ele diz que não existe melodias espirituais. Então eu, Meira, acredito que existem sim, que não são só as letras, a melodia também é algo em que a gente pode colocar no patamar de adoração ou não. Amém? Mas isso é pensamento meu, por isso que eu deixei esse parêntese aqui. Continuando a leitura. A adoração não é para benefício próprio. Como pastor, recebo bilhetes dizendo: amei a adoração de hoje, foi muito bom para mim. Esse é outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. Se você alguma vez já disse: não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre os irmãos, edificação e evangelização. E existem benefícios na adoração, mas não adoramos para a nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar ao Criador. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos, sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Isaías 29, 13. A adoração não é parte de sua vida, é sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos da igreja, pois nos foi dito: estejam sempre na sua presença. Salmo 105, 4. E cantem glórias e louvor ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Salmo 113, 3. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser sua primeira atividade, assim que abrir os olhos pela manhã, e sua última atividade ao fechá-los à noite. Veja Salmos 5, 3, 63, 6, 119, 62, 147, o Salmo 147. Davi disse: eu darei graças ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará. Salmo 34, 1. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Lutero disse: um ordenhador pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com ele durante a atividade. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração: fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. A Bíblia diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Romanos 12, 1.
O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. Logo que me apaixonei por minha esposa, pensava nela o tempo todo, no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado, abastecendo o carro. Eu não conseguia parar de pensar nessa mulher. Constantemente falava comigo mesmo a respeito dela e ficava pensando nas coisas que eu mais amava nela. Isso me fazia sentir perto de Kay, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância e frequentávamos faculdades diferentes. Pensando nela constantemente, eu estava permanecendo no seu amor. A verdadeira adoração reside nisto, apaixonar-se por Jesus. Amém? Então, dia 8, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: fui planejado para agradar a Deus. Versículo para memorizar: o Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149. Pergunta para meditar: que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Amém? Essa parte aqui a gente vai utilizar daqui a pouco, depois da ministração. Nós utilizamos essa parte nos nossos exercícios. Amém? Vamos passar agora para a ministração de hoje. A adoração. Hoje nós vamos ver os principais aspectos da adoração. Sua vida existe para dar prazer a Deus. Você sabia disso? Que Deus te criou porque Ele quis. Ele pensou em você, te desejou e Ele te deseja pertinho dele. Isso dá prazer a Ele. Isso é alegria. Assim como nós temos muita alegria em ter nossos filhos perto. O Senhor sente prazer e Ele nos criou porque Ele quis. Então, gente, adorar é viver para Ele com todo o nosso coração. Não só nos cultos, na hora que a gente está lá na igreja louvando, cantando e a gente chama de adorando, não é só aquilo, atitudes de adoração. A nossa vida, desde que nós acordamos, passamos o dia todo, fechamos os olhos para dormir, nos nossos sonhos, toda a nossa vida, ela é uma adoração ao Senhor. Então nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade o tempo todo. Sabe por quê? Porque esse é o primeiro propósito de nossa vida. É dar satisfação e viver para o prazer de Deus. É o primeiro propósito que nós temos na nossa vida. Quando nós entendemos isso plenamente, essa verdade, ela volta e vem dentro de nós e nos dá significado de vida. Isso prova para nós como nós somos valorosos. O Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Ele desejou isso, ele planejou isso e ele quer que nós estejamos onde ele estiver. Tanto é que Jesus, ele foi para o céu e ele está preparando o lugar para nós e ele voltará para nos buscar, para que onde ele estiver nós estejamos com ele. Nós já estudamos que esse tempo nosso aqui na Terra é um teste, para que seja definido onde nós seremos colocados na eternidade. Então, que nós aproveitemos esse tempo, esse teste que nós vivemos, para vivermos um estilo de vida que adora a Deus, que agrada a Deus. Por quê? Porque o nosso primeiro propósito de vida é satisfazê-lo, é agradá-lo, é que ele esteja olhando para nós e fique contente com o que ele vê. Nós sejamos aprovados por ele. Você é importante para Deus, creia nisso. Ele o considera valiosíssimo. Tanto é que você é valioso que você é preparado durante esse tempo para estar na eternidade com Ele. Nós não poderíamos ser mais valiosos do que isso, sendo que nós fomos escolhidos para estar ao lado dele para todo sempre. Imagina. Tem como ser mais importante do que isso, gente? Não tem. Ele não só nos ama, como nos escolheu para estarmos para sempre. E outra coisa, ele já está conosco desde já.
Aqui nesse tempo agora ele faz morada em nós, mas no céu ele vai nos levar para estarmos com ele eternamente. Como é lindo, né? Então vamos ver algumas passagens bíblicas que comprovam isso que eu estou falando, que comprovam como somos preciosos, que comprova que Deus nos deseja, que Ele deseja estar conosco para sempre, que Ele planejou a gente, que Ele escolheu, que Ele quer. Primeiro passagem, vamos ver aqui. Deus deseja estar com você para sempre. Vamos ver onde fala isso. Lá em João 14:3 diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele não apenas morreu por nós ali na cruz. Ele voltará para nos buscar. Ele quer que estejamos com ele. Então, Jesus não só morreu por você, ele volta para te buscar porque ele te quer junto com ele. Olha, segundo, Deus te escolheu antes da formação do mundo. Tá vendo como você é importante? Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, onde? Em sua presença. Então ele nos escolheu, ele te escolheu antes da criação do mundo para que você estivesse na presença dele em santidade. É escolhido, separado. Ele te considerou tão valioso, que ele te escolheu antes mesmo de você existir. Como é lindo esse papel do Senhor que nós temos junto ao Senhor, esse papel que ele nos deu. Como é honra e privilégio. Mais uma passagem. Você é chamado de herança de Deus. Salmos 132, 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, desejou-a por sua habitação. Este é o meu lugar de descanso para sempre. Aqui habitarei, pois eu o desejei. Salmo 32, 12. O Senhor fez do seu povo a sua herança. Deus te vê como um tesouro, como uma propriedade exclusiva, como herança eterna. Deus te vê como valioso que você é para Ele. Creia nisso. 4. Seu nome está escrito no livro da vida, que é mais precioso, gente, do que ter o nosso nome escrito no livro da vida. Pensa. Diga com você agora: o meu nome está escrito no livro da vida. Deus escreveu o meu nome ali com a tinta de ouro, com a caneta de ouro. Que celestial, que coisa mais linda. Apocalipse 3:5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, aquele que vencer, que se nós permanecermos firmes, passarmos pelo teste, ficarmos firmes em adoração, nós receberemos roupas brancas e nosso nome continuará firme no livro da vida. Ele nos valoriza tanto que ele escreveu o meu nome e o seu nome no livro da vida, no livro eterno dele. O livro da vida é uma lista de quem vai morar com ele, onde ele estiver. Essa lista, o meu nome e o seu nome está colocado lá. Que coisa mais maravilhosa, né? 5. Deus te ama com amor eterno. Vamos ver onde comprova isso. Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele te ama independente das suas atitudes. O amor dele é incondicional. Ele enviou Jesus, olha como ele provou para nós que nos ama incondicionalmente. Ele enviou Jesus sendo nós ainda pecadores. Porque foi através de Jesus que ele nos limpou. Ele enviou Jesus para nos resgatar, para que nós
não nos perdêssemos para sempre. Amém? Então nós somos preciosos, ele nos ama com amor eterno. 6. Nada pode te separar do amor dele. Romanos 8, 38, 39. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida. E vai falando uma lista de coisas. O amor de Deus por nós é inabalável. O amor de Deus por você é inabalável, imensurável, insondável. Não somos capazes de mensurar nem de descrever o amor dele por cada um de nós. Que nós possamos receber esse amor e entender que nós somos tão importantes para Deus que ele nos escolheu para fazer morada em nós hoje e viver conosco na eternidade. Então eu vou repetir essa frase para você. Receba essa frase. Você é tão importante para Deus que ele escolheu você para fazer morada hoje e viver com você na eternidade. Dá um glória a Deus aí. Ô, glória a Deus. Eu sou importante para Deus, certo? Nós somos importantes para Deus, nós entendemos isso agora. E nós fomos planejados para agradar a Deus. Não foi isso que nós aprendemos? Então eu tenho uma pergunta. Por que nós sempre temos a impressão que nós não agradamos a Deus? Por que vem essa pergunta? Eu sempre fico pensando, por que eu não estou agradando a Deus? Por que acontece isso conosco? Quando nós nos fazemos essa pergunta, sabe o que está acontecendo com a gente? É porque nós estamos olhando para nós mesmos e não para a graça do Senhor. É porque nós estamos tentando agradar a Deus pelas obras e não pelo relacionamento. É porque nós estamos ouvindo a voz do acusador e não a do Pai. Vamos falar de cada uma dessas, só para nós interiorizarmos. Então, quando eu fico aqui pensando, eu não agrado, eu não chego ao patamar, eu não vou conseguir agradar a Deus. Quando eu passo por isso, é porque eu estou olhando para mim mesmo, para o que eu sou capaz de fazer, e não para o amor dele que me ama incondicionalmente. É a graça dele derramada sobre mim. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não diz que você tem que ser perfeito para agradar a Deus. Ela diz que você precisa ter fé. Então, nós erramos mesmo, nós falhamos mesmo, mas não é por isso que eu estou desagradando a Deus. Deus me conhece e sabe que sou pó. E a perfeição em nós, quem efetua é Ele, não é a nossa força. Então, não é pela minha imperfeição que eu desagrado ao Senhor, é pela falta de fé. Então, eu preciso ter fé, eu preciso confiar, eu preciso crer, eu preciso me entregar. Aí sim, eu posso ter certeza que eu estou agradando a Deus. Agora, cometo uma falha aqui, um deslize ali, isso é normal. O que eu preciso fazer? Arrepender-me, entregar ao Senhor Jesus, receber o perdão dele e continuar. Amém? O B, por que você está tentando agradar a Deus pelas obras e não pelo relacionamento? Então, quando eu fico pensando que eu não estou agradando a Deus, pode ser porque eu estou tentando agradar Ele pela força do meu braço, não pelo relacionamento que eu tenho com Ele. Mateus 3,17 diz assim: este é o meu filho amado, que muito me agrada. Deus se agradou de Jesus antes de qualquer milagre que Jesus tivesse feito. O prazer do Pai está no coração, que é dele, não no desempenho. O Senhor se agrada de você não é pelo seu desempenho, é pelo seu coração. O Senhor se agrada de você não é por você levantar de madrugada todos os dias e ficar o dia inteiro em oração. Não, ele se agrada se o seu coração for sincero.
Ele se agrada se você estiver entregando para ele o seu verdadeiro amor. Aí você está sendo agradável ao Senhor. Outra questão também que muitas vezes pode fazer com que eu fique pensando que eu não estou agradando a Deus. Olha, é porque nós podemos estar ouvindo a voz do acusador e não do Pai. Ouvir a voz do acusador nos separa do Senhor, desagrada a Deus de uma certa maneira. Então, e o acusador acusa mesmo. Vamos ver Romanos 8:1. Romanos. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você tem dado ouvido à voz do acusador, se o acusador tem jogado na sua cara, vamos dizer assim, os seus erros do passado, você tem que revidar com essa palavra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus me fala isso, eu vou dar ouvidos a Deus e vou receber de Deus o perdão dos meus pecados que vão ser lançados no mar do esquecimento. Quando eu dou ouvido à voz que diz que eu não sou suficiente, que eu não estou agradando, eu tenho que ter certeza que essa voz ela não vem de Deus. Ela quer me afastar de Deus. Então eu tenho que rebatê-la com Romanos 8:1 e dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e eu estou em Cristo Jesus. Sai espírito de acusação. Então aí você passa a dar ouvidos somente ao Senhor e aí você passa a agradar ao Senhor. Então, se você tem ouvido alguma voz de acusação, se você tem tentado agradar a Deus pela força do seu braço, se você está olhando para si mesma, então pare e pense agora, mude essas atitudes e passe a ter certeza que você, a partir daí, está agradando a Deus. Não é verdade? Então, a gente sabe que é a verdade que nós agradamos a Deus quando? Quando nós cremos em Jesus com sinceridade. Não quando nós cremos na força do nosso trabalho, que eu faço, eu aconteço, que é pelas minhas obras que eu sou salvo. Aí não. Mas quando eu creio que é Jesus, que eu amo Jesus, e é Jesus que me salvou, eu estou no caminho e agradando ao Pai. Quando eu desejo agradá-lo do meu coração, quando eu me levanto, errei, peço perdão, me levanto e continuo, eu agrado a Deus. Quando eu amo o próximo, sem esperar o retorno dele, eu agrado a Deus. Quando eu confio no Senhor, eu agrado a Deus. Quando eu valorizo a palavra dele, eu agrado o Senhor. Então, quando eu agrado o Senhor, ele me ama, ele me quer. Então, qualquer mudança que ele quiser em mim, qualquer mudança que ele quiser em você, ele mesmo vai efetuar. Descansa no Senhor, recebe o Senhor, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Você não agrada a Deus quando você é perfeito. Você não precisa de ser perfeito para agradar a Deus. Nós erramos mesmo. Mas quando temos um coração sincero diante do Senhor, um coração verdadeiro diante do Senhor, mesmo que nós erremos algumas vezes, nós continuamos agradando ao Senhor. Amém? Palavra poderosa para a nossa vida essa, hein? Então, dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Então, adorar a Deus não é só cantar no culto, ficar lá nos cultos, nas programações do culto. Adorar a Deus é isso também, mas é o nosso estilo de vida diante do Senhor. É o que a gente vive. Então, eu peguei aqui alguns entendimentos para nós do que é a adoração em português, no hebraico e no grego. Então, vamos ver o que significa a palavra adoração no português. Então, no português, ela vem do latim, que é adoratio, que significa expressar veneração profunda, amor reverente, submissão e honra.
Então, adoração em português é a entrega do ser inteiro a Deus, com amor, com temor e com rendição. Não é ser perfeito, é ser verdadeiro, é amar de verdade, mesmo nas nossas falhas. Lembremos, por exemplo, de Davi, que teve várias falhas e foi chamado por Deus de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Pelo coração quebrantado diante do Senhor, pelo coração que amava o Senhor. Amém? A adoração no hebraico, ela foi usada mais de 170 vezes no Velho Testamento, hein, gente? É chachá. Curvar-se, prostrar-se, abaixar-se em reverência ou submissão. Adorar em hebraico é abaixar-se para exaltar a Deus. É uma atitude de humildade e honra. Então, é uma prostração, é uma entrega, é honrar, é atitude de adoração. E a adoração no grego, que foi usada no Novo Testamento ali umas 60 vezes, é proscúnio, que significa beijar a mão, curvar-se diante de alguém, lançar-se no chão em reverência. E a adoração no grego implica não apenas uma postura física, mas um coração rendido, reconhecendo a majestade de Deus. Então, gente, a adoração é quando o coração se curva, a alma se rende e o espírito se entrega. Tudo isso diante da grandeza de Deus. Então, quando nos entregamos completamente a Ele, Ele recebe a nossa adoração e Ele se agrada de nós. Amém? Então, nós vimos ali que Deus ele nos criou para a alegria dEle, para o prazer dEle, para a satisfação dEle. Ele nos criou também, gente, com sentidos, com emoções, para que nós pudéssemos experimentar essas sensações. Então, nós vamos ver o que é agradar o Senhor no sentido da nossa vida plena, entendendo que Deus ele quer a nossa adoração, não no sentido da gente ficar prostrado ali com a cabeça no chão, não é isso. Isso é uma adoração e eu posso tirar um tempo de adoração assim também. Mas ele me criou com emoções, ele me criou com sentidos, ele me criou com sensações. Se ele me criou assim, ele deseja que eu aprecie a vida. Não que eu fique suportando a vida, fazendo da minha vida uma martirização. Então, o motivo pelo qual eu posso nesta vida sentir prazer é porque ele me dotou dessas capacidades. E quando eu adoro ao Senhor é quando eu sou eu mesma. Então, quando eu sinto o prazer em viver, quando eu vivo feliz, quando eu expresso alegria, quando eu vivo com gratidão no coração, quando eu adoro o Senhor em alegria, a palavra não diz para nós quantas vezes: alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor, alegra-te. Olha, pensa bem, o Senhor ele nos criou com sentidos. Tato, olfato, paladar. O paladar, por exemplo, eu vou comer alguma coisa, eu sinto o prazer, o sabor do alimento. O olfato, eu sinto o cheiro das coisas, a fragrância. O tato, eu sinto o toque, a presença. O ouvido, eu ouço o que está à minha volta, a melodia, a música, o som das pessoas. Então, tudo isso Deus criou em nós para que a nossa adoração a Ele fosse prazerosa. Ele não quer que a gente dê uma adoração para Ele angustiante. Assim como a gente vê, às vezes, alguns rituais que as pessoas se batem, se martirizam. Eu acredito que Deus não deseja isso de nós. Ele deseja de nós que o nosso prazer puro, santo e verdadeiro venha dEle. Das coisas que Ele criou para nós, de tudo que Ele fez para nós, o local onde Ele nos colocou, a vida que Ele nos deu.
Quando nós, em gratidão, reconhecemos que Ele tem nos abençoado, Ele recebe de nós uma adoração pura, uma satisfação, uma alegria. A gente não fica reclamando, a gente fica adorando, dando glória a Deus, porque nós estamos felizes e somos felizes com o que Ele nos deu, onde Ele nos colocou. Por exemplo, a família que Ele nos deu é um presente dele para nós. Ah, mas a minha família é assim, é assim, é assim. Então não olhe para as dificuldades da sua família. Mude a sua perspectiva, olhe para a sua família com o olhar de Deus para eles. Olhe para os seus pais, para os seus familiares, para todos aqueles com o olhar de Deus, os seus amigos, o colega de trabalho. E aí você vai ter um prazer puro e santo diante do Senhor. Então, nós só temos esse prazer puro, santo, verdadeiro, quando nós estamos conectados a Deus, porque isso vem dele para nós e não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, vem do Senhor. Olha o que diz Gênesis 1:27. Fomos feitos à imagem dele. Isso significa que tudo que há em nós que reflete amor, sensibilidade, alegria, etc., tem origem nele. Então, tudo que é alegria, tudo que é bem, tudo que é aquilo que reflete, vem dele. Então, a alegria, o prazer, vem do Senhor. Então, não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Aí você vai poder dar a Ele uma adoração feliz, alegre, rejubilante. Olha, Deus é fonte de prazer verdadeiro, a gente viu isso. Lá no Salmos 16:11 diz: na tua presença há plenitude de alegria. Ele é Deus de alegria e nos criou para desfrutarmos isso com Ele. Então, quando estamos na presença do Senhor, gente, quando eu descobri isso, foi maravilhoso demais. Eu estava orando e adorando e eu sentia a presença do Senhor. Ele me levou ao Santo dos Santos. E aquela presença foi uma fonte de um prazer inimaginável, que nada neste mundo me deu esse prazer que eu senti nesse dia. Então, desde então, eu quero estar nesse lugar o tempo todo. Se eu puder, eu quero estar 24 horas. E eu creio que isso é uma luz para a gente ter o entendimento do que é o céu. Amém? Então, Deus ele é fonte de alegria. Ele nos criou para desfrutarmos alegria com Ele. Ele não nos criou para ficarmos chorando nos cantos, vivermos amargurados, não. Deus, ele nos dá tudo o que nós apreciamos. Olha 1 Timóteo 6,17. Medita nesse versículo. Deus nos proporciona ricamente, ou seja, em abundância, todas as coisas para o nosso prazer. Deus, ele quer que nós tenhamos prazer nessa vida. Deus quer que nós apreciemos a vida. Ele não quer que a gente fique sobrevivendo, mas ele quer que nós apreciemos. Ele quer que a gente apreciemos essa jornada, esse tempo de teste. Porque, gente, o prazer de Deus não é esse prazer carnal. Não é esses sentimentos carnais, não. É algo muito maior. Porque quando o prazer vem de Deus, ele é alinhado aos céus, ele é muito além do que a carnalidade humana. É algo superior. É uma alegria, é um estado de felicidade. Não interessa a circunstância, você está naquele estado de felicidade. Jesus, ele não era indiferente à alegria das pessoas. Ele valorizava a mesa, o toque, a convivência, os sentidos. Então, gente, olha para você ver. Deus, ele te deu os olhos para você ver o belo. Ele te deu a pele para você sentir o toque. Ele te deu os ouvidos para você ouvir palavras, melodias. Ele te deu as emoções para você se alegrar e se proteger.
Tudo isso pode ser adoração quando vivido com Deus. Então, toda a nossa vida, tudo que a gente vive é a adoração, quando a gente vive intencionalmente para Deus. Então, a gente tira a nossa perspectiva das circunstâncias e passa para Ele. E nós vamos ver agora os principais aspectos da adoração que são. Muito bem. Hoje nós aprendemos que adorar a Deus é o primeiro propósito da nossa vida e que a verdadeira adoração vai muito além do culto e do louvor na igreja. Aprendemos isso. Então, os aspectos, nós vamos ver 5 aspectos da adoração. Primeiro aspecto, adoração é agradar a Deus com tudo que somos. Entrega total do coração, atitude, pensamento, escolhas. Lá em Marcos 12:30 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, o primeiro aspecto da adoração é agradar a Deus com tudo que nós temos. O segundo aspecto da adoração é centrada em Deus e não em nós. Ou seja, eu vou centrar nele, não em mim, eu vou olhar para ele, não para mim. Não se trata de como nós nos sentimos, mas de quem Deus é. A adoração não é para nos agradar, é para agradar a Ele. O foco sai do eu e passa para Ele. Salmo 105:1 diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Amém? Então, esse segundo aspecto aqui, que diz assim, que a adoração é centrada em Deus e não em nós precisamos ter cuidado com emoções, com sentimentos, porque ele nos engana. Às vezes eu estou adorando ao Senhor, eu quero sentir emoções e sentimentos naquela hora, e naquela hora Deus determinou que eu não vou sentir e pronto. Não quer dizer que eu não estou adorando. Minha atitude de obediência é uma adoração maravilhosa para o Senhor. Então, tenho que ter cuidado com isso, com sentimentalismos, em viver na base do sentimento. Dizer que eu vivo feliz adorando o Senhor é algo que está acima de sentimentos. Eu preciso de entender isso. A minha adoração a Deus não pode ser baseada em sentimentos. Às vezes acontece alguma coisa e eu fico triste, aí, então não vou adorar porque eu estou triste. Não, eu vou adorar sim. Na tristeza, na alegria, em toda circunstância eu vou adorar o Senhor. É independente do que eu esteja sentindo. O terceiro aspecto, adoração é dar prazer a Ele. A pergunta certa não é o que eu recebi no culto hoje, mas é o que eu dei a Deus hoje no culto. Deus se agrada da nossa busca sincera. Não é a gente ficar esperando de Deus o tempo inteiro, é nós nos entregarmos a Ele. É nós entendermos que eu estou ali, não é para ficar recebendo as bênçãos de Deus, mas para dar a Deus, entregar o meu sacrifício de louvor, de adoração, entregar-me a Ele, me derramar a Ele. João 4:23 diz assim: o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não procura aqueles que ficam só esperando receber alguma coisa dele. Aquele que só olha para si, tudo é para si. Tomemos cuidado com isso. O quarto aspecto da adoração é o estilo de vida. A adoração é um estilo de vida. A adoração não é um evento. Eu vou ali agora, vou adorar. Estou saindo dali, eu não estou adorando. Não, eu adoro em espírito e em verdade, ou seja, independentemente do que eu estiver fazendo, quer comais, quer bebais, tudo que eu faço é para agradar ao Senhor, é para adorar o Senhor, é para Ele. Amém? Romanos 12:1 diz: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Muito bem, e o quinto e último aspecto da adoração é viver com propósito eterno. Então, a adoração é viver com propósito eterno. Quando você entende que tudo que faz pode glorificar a Deus, a vida ganha sentido e propósito.
Então eu estou aqui para um propósito eterno. Eu tenho um propósito eterno. O primeiro propósito da minha vida é adorar o Senhor, é agradá-lo. Então a minha adoração, ela é um estilo de vida de quem vive o prazer de Deus. A verdadeira adoração reside em apaixonar-se por Jesus. Quando nós somos apaixonados por Jesus, nós adoramos como quem respira, como quem anda, como quem viva, instantaneamente. Ao acordarmos, ao dormirmos, ao comermos, tudo o que nós fazemos, a vida passa a ter um sentido, uma luz, um brilho especial. Por quê? Porque nós somos apaixonados por aquele que é a fonte da vida. Amém? Glórias a Deus. Aqui nós terminamos a nossa ministração. Passamos agora para os nossos exercícios. Então, anotem aí, o dia de hoje é dia 8, que é o exercício do dia 8, entre parênteses, 16/4/2025. O nosso exercício, a gente coloca sempre um título, pensando sobre o meu propósito. Então, esse exercício aí é para que a gente possa pensar sobre o nosso propósito. Afinal, nós estamos descobrindo nosso propósito, não é verdade? O tema de hoje: fui planejado para agradar a Deus. Amém? O versículo-chave, Salmo 149:4. Na minha versão diz assim: pois o Senhor está contente com o seu povo, ele dará aos humildes a honra da vitória. E esse versículo de hoje é só para você meditar, não precisa decorar. Então você medita no versículo e decreta o nosso decreto de hoje. O decreto de hoje é o seguinte: fui criada para agradar a Deus. Ele está contente comigo. Amém? Então você decreta: fui criada, se for homem, fui criado para agradar a Deus. Ele está contente comigo. Oh, glória a Deus. Aí você diz o versículo e decreta, em nome do Senhor Jesus. Diz o versículo e decreta. Essa é uma batalha que você queima todo o mal, você queima todo o pensamento de desânimo, todo o pensamento que te joga para baixo, ele é queimado quando você joga esse decreto em cima, dentro do seu pensamento, e você fala em voz audível. É maravilhoso. A pergunta para meditar de hoje: que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? O que é que você poderia começar a fazer que você pensa, não, eu estou fazendo isso aqui diretamente para Jesus? Eu fiz aqui um exercício para te ajudar a responder. É assim: pesquise a referência bíblica proposta e responda como servir Jesus na prática de acordo com cada intenção que eu vou colocar aqui. Ou seja, cada frasezinha dessa que eu vou deixar aqui, eu vou deixar uma passagem bíblica na frente, e aí você vai pesquisar a passagem bíblica e vai fazer uma frase com o que eu deixei. Vou deixar um exemplo para você. O primeiro, número 1, a primeira frase: com o coração certo, ou seja, como servir a Jesus na prática com o coração certo. A resposta está lá em 1 Samuel 16:7. Então você vai pegar lá, vai pesquisar 1 Samuel 16:7 e vai dar uma resposta aí na frente. Amém? Então você escreve aí assim, ó, como servir Jesus na prática, e aí coloca número 1, com o coração certo. Na frente, 1 Samuel 16:7. 2, é a mesma coisa, como servir Jesus na prática. O 2, com excelência e zelo. Na frente, eu vou dar o versículo de resposta, Colossenses 3:23. Você vai pesquisar o versículo e vai dar a sua resposta pessoal aí. 3,
Como servir Jesus na prática com humildade e dependência? A resposta está em João 15:5. 4. Como servir Jesus na prática com amor? A resposta está em 1 Coríntios 16:14. Lembrando, gente, que você pode dar pausa no vídeo áudio, pode voltar, pode ouvir de novo, pode escrever no seu tempo, tá bem? Não se preocupe com isso. O 5. Como servir Jesus na prática com integridade? A resposta está em Mateus 6:6. E o 6. Como servir Jesus com alegria? A resposta está em Abacuque 3, 17, 18. Amém? Então, esse exercício aí vai te ajudar a responder essa pergunta anterior, que é a pergunta do livro. E eu vou deixar mais uma perguntinha aqui, ó. Você faz tudo para alegrar o coração de Jesus? Então, me responda aí. Coloca aí essa perguntinha também depois. Salta aí um espaço e coloca. Você faz tudo para alegrar o coração de Jesus? Coloca sim ou não e coloca por que você acha que sim, por que você acha que não. Seja bem sincero com você, reflita sobre esse assunto, não tenha vergonha de responder, seja bastante sincero, porque está você e Deus agora nesse momento. Amém? Próximo. O que vou fazer hoje? Na prática. Então, é a parte onde eu vou praticar hoje. O que eu vou fazer hoje com o que eu aprendi nesse dia de hoje. Então, vamos lá. Coloquei aqui alguma sugestão para te ajudar. Hoje você vai se apaixonar por Jesus, se ainda não se apaixonou. Então, hoje eu vou fazer um exercício com você para você se apaixonar por Jesus. E é assim. Eu vou disponibilizar um texto poético. Aí na descrição do vídeo, você vai pegar o texto, você pode copiar, colar, você pode pegar, copiar no seu caderno. Então, eu vou disponibilizar um texto, é um texto poético que tem o título Por que me apaixonei por Jesus? Então, você vai pegar esse texto, vai escrever ele no seu caderno, ou vai copiar, colar, imprimir, o que você achar melhor. Mas você vai pegar esse texto, coloca no seu caderno e você vai ilustrar esse texto. Vai lendo cada passagem, meditando em Jesus, e você vai desenhar, vai colar, vai fazer pintar o que você quiser no texto, em volta do texto assim, ó. Você vai fazer aquela ilustração, tudo aquilo que o Senhor trouxer ao seu coração que representa esse texto para você. Então, o título do texto é Por que me apaixonei por Jesus? O texto vai estar disponibilizado somente na descrição do vídeo. Então, você pega esse vídeo, vai lá na descrição dele e copia esse texto, tá bom? Copia no seu caderno, decora esse texto, medita nesse texto. Essa vai ser a sua prática hoje para você se apaixonar, se você já é apaixonado, para você se apaixonar ainda mais por Jesus. Amém? Muito bem, então passamos para o próximo. Pedido de oração. O nosso pedido de oração hoje, ele é um pedido muito especial. Eu quero pedir para você continuar nos dando cobertura com as suas orações, cobrindo todo o propósito, cobrindo cada um. Nós vamos cobrindo uns aos outros e o Senhor vai nos fortalecendo a cada dia. Amém? Muito bem, o pedido de oração de hoje, o seu tempo de oração de hoje, você vai fazer uma lista de 10 motivos pelos quais você ainda acha que está falhando com Deus em manter um estilo de vida de adoração. Então, veja a sua vida. Sua vida tem alguns pontos. Eu coloquei 10, mas se tiver menos, ótimo. Se tiver mais, coloca também, não tenha vergonha. Questões da sua vida que você acha que você tem falhado com Deus. Então, escreve.
Ah, eu tenho falhado nisso, 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 nisso. Onde você acha que você tem falhado com Deus? Falta de perdão, falta de pedir perdão, falta de perdoar o outro, nervoso, grita, briga, briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos. Onde você acha que você tem falhado com Deus? Ah, eu acho que eu não tenho orado, eu acho que eu não tenho estudado a Bíblia. Vai, faz uma lista de tudo aquilo que o Senhor, Espírito Santo, vai te revelando agora, neste momento. Você está recebendo a revelação do Senhor. Para, pensa, peça a Ele a revelação. E quando você fizer a lista, essa vai ser o seu pedido de oração de hoje. Então você vai pedir para o Espírito Santo de Deus te ajudar a vencer essas dificuldades. Ah, Meira, eu grito demais. Então você vai pedir ao Senhor para te ajudar a vencer o domínio que a ira está tendo sobre você. Ah, Meira, eu fumo. Não consigo parar de fumar. Isso vai ser um pedido de oração. Ah, Meire, eu ando muito triste, eu não consigo ver a alegria de Deus. Pedido de oração. E aí você vai tirar um tempo para colocar pauta por pauta, pedacinho por pedacinho do que você escreveu diante do Senhor, pedir a Ele, clamar a Ele para te ajudar. Amém? Lembrando que nós estaremos orando por você, te cobrindo de oração. Toda a nossa equipe, todos nós, todo esse grupo, todo esse exército tem cobrido você de oração. Lembra disso. Você não está sozinho, você não está sozinha. Muito bem, o próximo exercício que nós vamos passar para esse tempo de agradecimento. Então, você vai repassar os motivos do texto pelos quais você se apaixonou por Jesus e vai agradecer. Lembra do exercício que eu dei aqui para você ilustrar esse texto, por que me apaixonei por Jesus? Então, você vai observar o porquê que você se apaixonou por Jesus e vai aqui na hora da gratidão agradecer ao Senhor Jesus por Ele te dar o privilégio de se apaixonar por Ele. E aí você adora, tira um tempo de adoração, um tempo de ver as qualidades de Jesus, exaltar Jesus pelo que Ele é, pelo que tem feito, pelo que Ele é na sua vida. E esse tempo vai ser muito precioso, porque você vai receber a visitação do Espírito Santo nessa hora. E vai ser lindo, vai ser tremendo. Amém? Então, nós terminamos por aqui esse nosso dia de propósito. Quando você terminar tudo, quando você fizer tudo, você tem direito de ir lá e fazer o X no dia de hoje. Amém? E eu estarei agora orando por você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um de nós, para que nós possamos fazer esses exercícios, para que no tempo, Senhor, de fazer esses exercícios, nós recebemos a visita majestosa e gloriosa do Senhor. E que o Senhor se sinta amado, adorado, reverenciado, respeitado por nós. Que o teu nome, Senhor, seja exaltado na nossa casa e na nossa vida. Pai, eu coloco diante do Senhor cada pessoa que está agora fazendo o seu caderno. Cada pessoa que está agora lendo junto comigo, lendo a leitura de hoje, ouvindo a ministração de hoje, cada um que está se dispondo a fazer os exercícios, abre o caderno, cada um daqueles que oram, Senhor, antes de começar o propósito, eles se colocam diante do Senhor e colocam e pedem e clamam pela tua cobertura, pelos teus guardas celestiais em volta de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor conceda, Pai. Conceda anjos em volta de cada um desse exército do Senhor. Nós somos um exército do Senhor, do Deus vivo. Senhor, e que nenhum soldado fique caído pelo caminho, mas que todos sejam renovados, fortalecidos, engrandecidos e possam, Senhor, brilhar, refletir a tua luz dentro das suas casas, para suas famílias, nas suas igrejas, no meio dos irmãos, no trabalho, por onde eles passarem. Senhor, eu peço que o Senhor efetue em cada um deles o querer e o realizar uma vida de adoração a Ti. Que cada um adore o Senhor em espírito
e em verdade, e que eles sejam, Senhor, agradáveis ao Senhor, e que o Senhor satisfaça o desejo do coração deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus e até amanhã, meus amados.